Boa noite, amigos. Muito boa noite. O presidente estadual do PT, Partido dos Trabalhadores, que é médico, o Dr. Rosinha, que é natural aqui de Rolândia, esteve no último final de semana visitando familiares e amigos em Rolândia e já trabalhando possivelmente em relação às eleições do próximo ano. Na Hashimitsu vai o pessoal de Londrina, o pessoal de Rolândia, o pessoal de todos os partidos, porque Hashimitsu é gostosura da cidade. Vejam. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir! Muito bem, e vem aí novamente mais 2 torneios de golfe no Royal Golf Residence. Em julho o torneio Tramontina e o torneio de inverno. O pessoal do golfe está realmente se movimentando bastante. E no Londrina Golf Clube também, haverá agora em julho mais um torneio. Os golfistas de toda a região cada vez se movimentam mais, o golfe faz mais amigos e é um esporte que realmente vem crescendo em todo o país. Vem crescendo também o bom gosto do londrinense em relação à comida chinesa. Ele sabe que o melhor endereço é o Jin-Jin. Jin-Jin, o momento mais gostoso do dia. Jin-Jin, pode ser a sua hora do almoço. Jin-Jin, sozinho ou com família. Jin-Jin, na Jin-Jin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Jin-Jin, vem agora. Jin-Jin, então avisa logo a galera. Jin-Jin, sabor aqui não tem fim. Jin-Jin, cardápio recheado te espera. Jin-Jin, que delícia é comer na Jin-Jin. Jin-Jin, seu momento de sabor. Doutor Antônio Carlos Andrade Viana, novamente mais uma semana. Pois é, tumultuada. Tumultuada. O brasileiro... A semana promete. Promete, né? Tem uma guerra declarada e muito feia e acirrada entre o Ministério Público Federal, na pessoa do Janot, com o Temer, que é o presidente da República, né? Com seus ministros. Então, houve uma polarização, uma disputa. A própria Folha de São Paulo noticiou que, segundo ministros ligados ao Temer, ele está pintado para a guerra. E o Janot está rancoroso. Está rancoroso porque não vai entrar na lista, não vai ter o mandato renovado como procurador-geral. Não será reconduzido? Aliás, a lista está sendo votada agora, essa semana. Ele já definitivamente vai ficar fora, porque recebeu o recado que não será reconduzido. E isso deflagrou uma guerra pessoal, vaidosa e rancorosa do Ministério Público Federal, do pessoal que cerca o Janot, que quer que o Janot, gostaria que o Janot ficasse lá. E tanto é que o Janot, depois disso, passou a ser tão rancoroso com o Temer como ele não foi com a Dilma. Ele não foi nem com o Lula rancoroso desse jeito. Ele não foi. Ele foi light. Né? E a ponto dele chegar agora e denunciar pela primeira vez na história da República do Brasil, o presidente da República foi denunciado. Agora o pessoal fala que também o Temer tem cara de rancoroso às vezes. Chamam ele até de o presidente gelado, com perfil de... Não é do Mandrake, era um outro personagem. Era o Mandrake mesmo? Drácula. O Drácula, O Drácula. Apelidaram ele de Drácula. Quer dizer, ele não se abala, é isso? A verdade é o seguinte. Não se iluda com os políticos. Eles têm a pele de cordeiro, são bonzinhos, pede teu voto, beija teu filho, faz uma graça aqui, um discurso ali, manda uma cesta básica, uma dentadura, eles são bonzinhos. Mas por dentro eles são lobos. Isso. E quando enfurecido, é isso que nós estamos vendo. Não tem mocinho, só tem bandido. Não tem mocinho nenhum. Não tem. Não é que o Temer é bonzinho, com aquela cara de senhorzinho dele, não. Aquele é um lobo, uma fera, um leão por dentro. E se puder, ele vai para a guerra mesmo, usa de todos os meios que é possível usar. Assim como o Ministério Público, o Janot, jogou todo o peso da instituição para queimar o Temer.
porque o Temer vetou o nome dele. Todo esse peso, quer dizer, então, aí fala assim, puxa vida, como que pode um homem, o Janot, que era um homem correto, que estava fazendo as coisas com indicação correta, estava dentro, de repente começou essa fúria deslavada. A outra face de Rodrigo Janot. Não é a outra face, é a face que ele já tinha oculta. Tava meio Então que é como camuflada. todos nós seres Camuflada. humanos. Todos nós seres humanos. Não adianta. Os antropólogos falam isso e os estudiosos, especialistas em comportamento humano, repetem isso diariamente. O ser humano tem o lado bom e o lado mau. Não existe um ser humano só com o lado bom ou um ser humano só com o lado mau. O homem mais facínora do mundo, ele tem um lado bom dele, que ele ajuda a família, que ele ama a mãe dele, que ele beija o filho dele, que ele chora quando morre um ente querido. Então, é o lado bom e o lado mau, que nós, seres humanos, temos. Todos nós temos. Às vezes você vê lá uma senhorinha, uma velhinha, lá, 80 e poucos anos e tal, ela vê um programa de televisão, um cara sendo massacrado por um bandido, não sei o quê. Ela fala, nossa, esse bandido tinha que morrer. Você vê uma senhora religiosa, vai na igreja todo dia, a vida dela foi pautada em cima do altar, mas ela fala que quer que o cara morra. Isso é um instinto natural. Agora, o Rodrigo Janot declarou o Temer réu, mandou o processo. Vai para o Congresso Nacional. Agora ou vai para o Supremo encaminha para o primeiro? Supremo. E o Supremo rapidamente encaminha para a Câmara. Manda porque logo. O Supremo, para tocar o processo, analisar o processo, é preciso autorização da Câmara. Isso é um dispositivo constitucional. Não criaram por causa do Temer agora, não foi criado de última hora. Isso já estava na Constituição de 88. E vai ser cumprida. Vai ser cumprida. Aí, precisa da autorização da Câmara. A Câmara é soberana. Nesse aspecto, ela manda mais do que o Supremo. Se ela não der autorização, o Supremo fica de mãos atadas. Se ela rejeitar a autorização, aquilo fica arquivado. Arquive-se e acabou. E acabou. Não se fala mais nisso. O Temer fica livre. O Temer fica livre dessa acusação. Aí vai cumprir o mandato até o final. Vai. Mas e a oposição? Pode agir? Pode agir nas ruas, gritar, fazer panfleto. Mas incentivar a passeata. Poder é poder. Se o Temer tem o poder de mandar arquivar, a Câmara não tiver os 2/3, que não vai ter mesmo, vai arquivar aquilo. Isso aí já está escrito, já está desenhado a figura, vai arquivar. Bom, para governador do estado tem a mesma coisa. Teria que passar para a Assembleia. Se o governador do estado for processado no STJ, tem que passar pela Assembleia. Acontece que o STJ, e depois confirmado pelo STF, disse que não ia obedecer, ia pular a Constituição e não ia obedecer essa autorização da Assembleia. E começou a processar os governadores, sem autorização da Assembleia. E agora surgiu um problema com o Temer. Por quê? Se a Câmara recusar, o Supremo vai dar um jeito de prosseguir no processo sem autorização da Câmara. Assim como fez com os governadores. Mas vai conseguir, será? Vai. Se fere a Constituição. Quem tá legislando nesse país é o Supremo. Bom. Por incrível que pareça, está errado. Essa não é a missão do Supremo. Ele não tem essa função constitucional, mas o Supremo está legislando. Ele diz o que é, diz o que não é. Aí tem lá uma súmula, a Constituição é assim assado. Isso aqui é passivo. Faz 20 anos que o Supremo cumpre isso. Mas agora aparece lá um ministro Barroso, um Fux, esses caras caíram não sei de onde, e eles falam o seguinte, não, isso aqui está errado, está vencido, vamos modernizar esse país. Modernizar o país. É o que eles usam, é o termo que eles usam. Combate à corrupção. Então, em nome do combate à corrupção, nós vamos
executar a pena antecipada. Em nome do combate à corrupção, nós não vamos aplicar os ordenamentos jurídicos. E é isso, essa justiça de faz de conta que nós estamos vivendo e vivenciando no país. E durma-se com um barulho desse. Então não tem regra. Tem regra. Se a Câmara arquivar, o Supremo vai dar um jeito de tocar o processo. Para aparecer, para ficar na... Sim, para mostrar que eles que mandam. Que é jogo de vaidade. Como assim? O processo é meu, que é do Supremo, é meu, o Supremo pensa assim, e a Câmara não vai deixar? Não. Vamos revogar isso aqui. Revogamos numa sessão A aqui, impressão que eu tenho é que no Supremo cada um faz o que quer. Mas é assim mesmo. Não é assim mesmo? Porque Tem... tem ações de cartórios, por exemplo. Tem algumas que um ministro pegou e deu uma liminar e senta em cima. E o outro não deu e o Do assunto mesmo caso. Do mesmo caso, igual. Do mesmo caso. Não vou dar. Do mesmo caso. E o outro, eu vou dar. Então, Quer dizer, não tem justiça, tem a vontade do ministro. Não. O ministro deveria ser eleito pelo povo. Não é sabe? bem assim, Militão. Um pouquinho diferente. Não tem justiça, tem amigos. Amigos. Tem amigos. Que amigos, hein? Né? Você conhece o ministro, é amigo do ministro, você vai ter uma decisão diferenciada. Por quê? Porque é um tribunal político. É um tribunal político. É um tribunal político. Ali é como se eles fossem senadores. Não tem diferença, senador. Vamos aguardar. Doutor Viana, vamos aguardar. É o que temos, né? Como diria o hoteleiro Roberto Vezoso. É o que temos. É o que temos. Doutor Antônio Carlos Andrade Viana, brilhante advogado, criminalista e do escritório Viana e Advogados Associados. Muito obrigado a você. Obrigado e boa semana. Boa semana, bom trabalho. Vem aí daqui a pouquinho Marcelo Militão e Otávio Scandelai, que acaba de retornar do Congresso Mundial do Rotary em Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. Até daqui a pouco. Há 15 anos atuando no mercado, a banda Showbiz é uma das bandas mais conhecidas e requisitadas do Paraná para brilhantar formaturas, casamentos, bailes temáticos, aniversários, confraternizações e festas em geral. Possui estrutura completa e de última geração. Entre em contato www.bandashowbiz.com.br. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Você sabe qual é a loja plus size mais completa do sul do país? É Julie Modas. Elegância em tamanhos grandes femininos e masculinos e roupas para gestantes. Na Julie Modas você encontra produtos de qualidade, excelente atendimento e os melhores preços. E o que é melhor, tudo em até 10 vezes sem juros. Julie Modas, elegância sem medida. Na João Cândido 184, pertinho do Calçadão, em Londrina. Muito bem, de volta com o programa Militão e Militão. Antes de mais nada, uma reivindicação aqui de moradores do Jardim Tóquio, da rua Oswaldo Palhares. Aliás, o Oswaldo Palhares, homenageado com o nome dessa rua, foi amigo de Oswaldo Militão, né? No fim dos anos 50, anos 60, em Londrina, uma figura muito estimada na cidade. Mas o problema lá na rua, que homenageia o Oswaldo Palhares, é que tem muito buraco há muito tempo, há pelo menos 5 anos, as máquinas da prefeitura não passam por lá. Fica a reivindicação, né? E eu fui até lá visitar um amigo, realmente eles têm razão nesta reclamação que a prefeitura possa ir até lá atender o pessoal da rua Oswaldo Palhares e de todo o Jardim Tóquio aqui da cidade de Londrina. Fico com a dica de inglês da FD English. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV.
O Teacher David está com a gente hoje e vai nos ajudar com algumas palavras em inglês que parecem óbvio, mas nem sempre elas são exatamente o que parecem. David, quais são as palavras de hoje? Hello everyone. As palavras de hoje são discover, confess e doubt. Discover parece muito com descobrir, mas usamos para uma descoberta científica. É melhor usar o phrasal verb find out. Por exemplo, eu descobri que a minha esposa conhece o meu chefe. I found out that my wife knows my boss. A palavra confess é bem pesado em inglês, e nós usamos ele na igreja ou no tribunal para confessar um pecado ou um crime. A palavra admit é melhor em outros casos. That was a bad decision, I admit. A palavra dúvida em português é muito usada como pergunta, mas em inglês as duas são bem diferentes. Pergunta é question, e dúvida é quando você duvida de informação. Então, cuidado. Eu tenho uma dúvida. I have a question. Por isso, lembre-se, descobrir é find out, confessar é admit, e dúvida pode ser question. Thank you, Teacher David. Essa foi a dica de inglês com a FD English. E vamos conversar agora com Otávio Scandelai, comentarista aqui do programa Militão e Militar. Boa noite, Otávio Scandelai, como vai? Boa noite, Marcelo. Boa noite a você que está nos ouvindo e vendo, tá? Mais uma vez, é muito bom estarmos aqui e podermos novamente falar com você, tá? E é isso aí, né, Marcelo? E hoje, Otávio Scandelai, vamos falar da série Sucessão Familiar. Estamos tratando da nora ou já acabou? Não acabou não, né, Marcelo? Tem muito o que falar da nora. Mas antes de começar a falar da nora, eu quero falar aqui que ainda hoje de manhã estivemos visitando, não sei se você conheceu, o finado Kleber Abraão Cade. Kleber Cade, claro. Kleber Cade, que veio a faltar há um mês e pouco atrás, né? Um homem muito bom, uma pessoa muito digna, mas por ele ser muito bom, Marcelo, ele acabou quase perdendo financeiramente o que teve. Associou-se a uma pessoa, e essa pessoa usou da má fé e acabou então entrando na seara financeira, e ele acabou então tendo uma certas dificuldades. Embora ele fosse muito rico, mas ficou um sentimento, e esse sentimento, creio eu, que acabou levando ele à morte. Teve um câncer não sei qual parte do corpo aí. Então é isso. Quando a gente fala aqui em sucessão familiar, gente, a sucessão familiar também tem muito a ver com a questão financeira, viu, Marcelo? Está interligada, é isso? Completamente interligada, não há como separar. É como duas pernas, é como cortar um braço, não tem jeito, tá? Aliás, eu estou para dizer para você que o financeiro é como o coração, tá? Nós temos então o crânio, né? E abaixo do crânio o coração. As duas partes precisam estar totalmente ligadas, tá? Para que haja um bom funcionamento. E assim é a situação, o controle financeiro nosso de cada dia. E na sucessão familiar é sempre um problema a questão financeira, né, Marcelo? Nós já falamos sobre isso, não é? Algumas vezes aqui. Então é preciso, por isso nós estamos falando muito aqui de nora. Porque a nora, tá, é uma pessoa estranha. Veio de fora. Veio de fora. Tem nada a ver com a família em que ela está entrando. Aliás, nem pode. Não pode nem ser parente. Começa por aí, né, Marcelo? Tem que ser, deve ser absolutamente estranha e de preferência ainda de até fora do país, para que não haja a confusão consanguínea. Não é isso? E isso daí, então, quando vai para a questão financeira, aí então há uma mistura de sentimentos, né, Marcelo? Como é que você vê isso? Como é que você tem alguma experiência nisso, Marcelo? O pessoal não. Eu já vi muitos que... a primeira coisa que
que dá o rolo é quando ela é pobre e o marido é rico, já fala o golpe do baú. Já é relacionado à área financeira. Já começa por aí, não é? É bem por aí. Não é? Às vezes não é, às vezes o casal se deu bem mesmo. É uma coincidência, né, e tal, né? Pois veja bem, Marcelo, você citou uma questão muito, muito forte aí. A nora, tá, e o filho, quando se resolve casar, em havendo um consenso pleno, tá, em que não haja situação exploratória, que o grande problema da nossa humanidade, e principalmente nós aqui, latinos, americanos, e nós brasileiros, nós somos assim exploradores. Tá? Curioso, né? É isso mesmo. Você está entendendo, Marcelo? A gente explora. Aliás, essa semana eu lia na Folha de Londrina que o Paraná está em 3º ou 4º lugar em exploração da escravidão ainda até hoje. Exatamente. Inclusive trabalho infantil. Trabalho infantil, força usando a maldade. Então, como é que eu posso pedir para um político, né, os nossos vereadores, nossos prefeitos, deputados, enfim, tá, que eles sejam honestos, se aqui embaixo nós não somos. Nós ainda mantemos um trabalho escravo ainda até hoje. Como é que é isso? Isso tudo, meus amigos, começa na família, tá? Um pai e uma mãe, a nora que se casou com o filho, tá? Com o meu filho, logo mais você vai ser sogro, né, Marcelo? É verdade, tá? Assim esperamos. Espero, sim. Aliás, como já dissemos aqui, hoje realmente arrumar nora e genro é um problema seríssimo da humanidade, tá? Então, um pai e a mãe tem que estar muito atento, tem que estar muito ligado, tem que estar muito antenado, tem que conversar muito com o filho, a filha, ainda mais hoje com essas redes sociais, né, Marcelo? Que influi sobremaneira. Muitas vezes o filho já nem ouve mais pai e mãe, porque a rede social, a rede de WhatsApp, essas coisas todas aí, acabam tomando uma força muito maior. Então o pai ou a mãe tem que estar muito bem embasado para poder conversar com esse filho. E isso tudo começa, Marcelo, no casamento. É lá atrás, né? É lá atrás, não é só aqui, não é só depois, tá? Tem que haver realmente uma conexão bem profunda entre os pares para que haja realmente um filho ou uma filha, no caso, assim, decente, que não vai cair nessa rede. Inclusive, eu costumo dizer que a droga, fala-se muito em droga, né? Que as pessoas vão para droga. Eu fumei droga. Quando eu saí da roça, que eu vim para a cidade, eu não conhecia, eu não tinha noção. Meu pai e minha mãe nunca falou disso. Não tinha, eu morava na roça, no meio do mato, não conhecia nada disso. E nem por isso eu continuei na droga. Só experimentou e ficou por isso? Não, nem isso. A pessoa me enganou. Ah, é? A pessoa estudava comigo, um cara sujeito inteligente, culto, e começou a me ajudar na escola e tal, e até que um dia ele foi onde eu morava e me deu um cigarro para fumar. Aí quando eu estava caminhando na rua, eu e ele, quando eu terminei de fumar, eu joguei na rua o toco do cigarro. Certo. Nossa, esse cara queria me bater. Não pode, pô! O que? Era maconha. Eu não tinha noção o que era aquilo. Pra vocês terem uma ideia, o que precisa um pai e uma mãe, tem que orientar desde pequeno isso tudo. Não pode deixar. Eu tive depois que passar por essa para aprender que aquilo era maconha, Marcelo. Eu não tinha noção, tá? E esse meu amigo era um cara bom, um cara bacana. E é por isso, o aliciador é um sujeito formidável. Normalmente ele é legal, né? Ele é um cara bacana. Por isso, você que é nora, você que é pai e mãe, você tem que ser muito melhor do que ele. Senão,
o filho naturalmente vai seguir aquele lá. Então, olha, Marcelo, realmente ser pai, ser mãe é um processo fantástico. E a nora, falar em nora, hoje a nossa neta, a Jordana, já está fazendo 6 anos. Parabéns para a Jordana. Parabéns para a Jordana, né? E é filha de uma nora, a Jaqueline e o Marcelo, tá? Que estão dando filhos maravilhosos. Então é isso, gente. É preciso. Falta-nos essa responsabilidade da escolha, da decisão de sermos efetivamente bons pais e boas mães. E começa na nora, porque nós estamos falando na nora, enfatizando bem isso, porque é onde tudo começa e tudo vai terminar. Então, mais uma vez, boa noite, muito obrigado e até a terça-feira que vem, se Deus quiser. Obrigadão, Escandelar, e grande abraço. E grande abraço para todos, boa noite.